Pelos nomes aqui, eu não estou lembrado se vocês foram meus alunos aí passados, alguém no pré-vestibular Calçadão, no caso do pré-coluna e Calçadão, né? Talvez um ou outro aí, mas só pelo nome, pelo chat aqui eu não lembro, porque eu tenho muitos alunos durante o ano. Primeiro eu agradeço todos vocês aí pelo convite, por estar tirando aí um pedaço da tarde para escutar um pouquinho sobre o que eu tenho para poder dizer. Eu acho que antes, né, e não menos importante do que a gente começar o conteúdo que eu trouxe para vocês, a gente falar um pouco sobre possivelmente essa prova do PSAS embasado no que a gente tem visto de algumas outras provas. Não sei se vocês têm reparado, né, muitas das vezes, boa parte dos professores, eles dividem, né, a ideia da geografia física e da geografia humana. Eu não gosto muito de fazer isso, pelo simples fato de que muitas vezes a gente vai observar que alguma relação da geografia física ela vai estar diretamente ligada a alguma relação da geografia humana. Então, por exemplo, hoje eu me propus a trabalhar um pouco com vocês com relevo e com solos. Quer dizer que as questões que podem vir a cair sobre solos e relevo, elas têm que ser extremamente técnicas, tipo nome do tipo de solo ou qual é o tipo de intemperismo? Não, tá? Então vamos dar um exemplo bem básico assim para vocês. A gente tem visto muitas questões, por exemplo, no PISME, né, que é uma prova também de um vestibular seriado, que eles cobram, por exemplo, sobre algum desastre ambiental ligado a algum desmatamento, por exemplo, ou alguma área onde o solo está mais propício a uma queda, pelo próprio fato da ocupação irregular, pelo desmatamento, pelos intemperismos, né, ao longo do tempo, e isso calha em, por exemplo, afetar determinadas populações carentes de determinadas regiões. Então, repara, eu acabei de falar um pouco dos conceitos de geografia física, eu utilizei o intemperismo, eu falei da climatologia, eu falei do bioma, mas isso vai vir a prejudicar, por exemplo, determinadas populações. Então, uma pergunta poderia ser, né, de qual maneira determinadas populações seriam afetadas com esse movimento de massas. Então, assim, não gosto muito de deixar a geografia física e a geografia humana como se fossem coisas diferentes. Óbvio que, normalmente, dentro dos conteúdos, a gente trabalha parte da geografia física, parte da geografia humana, mas o mais importante, e isso já vem acontecendo muito no PISM, e boa parte de vocês devem ter feito, a gente precisa de conseguir escrever e dissertar melhor uma resposta, juntando o seu conhecimento de geografia física com geografia humana e fazendo uma espécie de mini redação. Sempre quando eu dou aula de PISM para os meus alunos, principalmente de Ubá, né? Ubá é uma cidade que a galera faz muito PISM, eu sempre procuro lembrar para eles que toda resposta é uma dissertação. Então, você sempre, quando você vai fazer uma resposta, por mais que ela tenha 3 linhas, 4 linhas, procura principalmente introduzir, desenvolver e concluir. Então, inicia com uma linha de raciocínio, desenvolve essa linha de raciocínio e conclui, por mais que seja uma resposta bem simples, tá? Isso é muito importante a gente fazer, pensando que vocês vão fazer uma prova, e se a gente for pegar a épocas boas que a gente tinha das provas da UFMG, as questões da UFMG elas eram excelentes. A gente sempre, até hoje como professor, principalmente no pré-vestibular, a gente sempre está fazendo uma questão ou outra da UFMG e a gente fica assim, abismado como tinha uma banca que fazia questões com um nível tão alto, tanto do ponto de vista de conhecimento técnico, quanto perguntas inteligentes e boas para que você possa dissertar sobre elas. E eu acredito que, por ser a UFMG, uma universidade muito bem considerada em Minas Gerais e, obviamente, em todo o Brasil, que eles não vão baixar o nível na prova. E a prova da UFMG não é que era considerada uma prova muito difícil, ela era considerada uma prova bem feita, sabe? Ela privilegiava aqueles alunos que, de fato,
tinha um conteúdo, tinha um conhecimento e que somente o fato da interpretação não iria fazer com que esse aluno respondesse com maestria as questões. Isso quer dizer que ela é uma prova difícil? Não. Isso quer dizer que ela é uma prova bem formulada. E eu acho isso legal, porque assim, a gente sabe que muitas vezes vocês estão estudando o ano inteiro, né, para determinados conteúdos, e aí, de repente, cai alguma questão que basta que você tenha uma interpretação de texto mediano e você consegue responder essa questão. Eu acho que isso tira um pouco do mérito daqueles alunos que estão se preparando durante o ano inteiro, e até mesmo do professor, que trabalhou lá com bioma, com agricultura, com hidrografia, com climatologia, com população, com uma série de conteúdos, e no final das contas ele simplesmente tinha que ler uma questão e ele iria simplesmente analisar aquela questão e ele conseguiria responder somente com elementos do texto. Tá, é muito importante isso? Óbvio que é muito importante, e é legal que as provas tenham isso, mas o grande problema é a recorrência disso o tempo inteiro, e aí muitas vezes alguns alunos até questionam, né, os professores de geografia, tipo, professor, mas pô, não está caindo bioma, não está caindo climatologia, não está caindo relevo, não está caindo solos, só está caindo interpretação. Ah, então eu vou sair da aula e vou estudar matemática, já que a nota de matemática é mais alta, muitas vezes vai ser o peso mais alto, o TRI no Enem é mais alto. Mas eu não acredito que isso vai acontecer no PSAS, pensando na banca antiga da prova que se tinha antes da UFMG, tá? Então eu estou fazendo, óbvio, né? Tô pegando aí o que a gente tinha antes das provas que eram da UFMG, que eram provas que de fato elas eram mais conteudistas, beleza? Antes de começar, qualquer aluno aí pode, não precisa nem de levantar a mão nem nada no chat, a não ser que vocês queiram. Vocês podem interromper a aula para poder fazer alguma pergunta, para poder falar alguma coisa, não tem problema. Até porque eu não sei qual é o conteúdo que vocês viram esse ano, eu não sei quais são os alunos aí que estão no primeiro ano, se tem algum aluno do segundo ano. E outra coisa, querendo ou não, todas as matérias que você vê no ensino médio, vocês também veem ela no fundamental, só que, obviamente, um pouco menos aprofundado. E quando eu conversei com a Mariana sobre qual seria o conteúdo que ela gostaria que eu lecionasse, ela me passou uma série de conteúdos. Eu vou tentar sintetizar, que tem a ver com solos e relevo e geomorfologia. Só que, gente, isso é um semestre, tá? Pra vocês terem ideia, quando a gente estuda no pré-vestibular, são 4 apostilas que a gente trabalha no Bernoulli, né? E dessas 4 apostilas, elas são divididas em geografia de frente A e frente B. Nas 4 apostilas, 2 matérias da frente A sempre são ligadas a solos e geomorfologia. Então vamos colocar aí que ao longo do ano a gente trabalha com 8 conteúdos ligados à geomorfologia, relevo e solos. Então, na verdade, ela é uma matéria grande e densa. Então, vou tentar aqui com vocês, né, mesmo que a gente demore um pouquinho mais, trazer aquilo que eu acho que é de mais importante e que vocês vão conseguir, através disso, traçar um caminho caso venha a cair alguma questão ligada a esse conteúdo. Tudo bem? Tá tudo certo aí para todo mundo? Antes de começar, alguém quer fazer alguma pergunta sobre alguma coisa que, eu acho que isso é importante, eu acho que aquilo é importante. Se quiser perguntar, pode aproveitar. Não? Beleza. Então, olha só, gente. Fiz aqui bem um simplesinho, só que bem rápido para vocês, uma capa, só para a gente poder fazer isso, porque a gente foi pego de supetão, assim, né? Conversei com a Mariana e conversei com os professores aí futuramente do Pré-Colune Lume, que é um projeto novo que a gente está iniciando em Viçosa, com professores de Viçosa, Ubá, Lavras, Belo Horizonte, e são professores todos já bem capacitados, são professores que comumente já dão aula em pré-colune, mas também dão aula em pré-vestibular. Muita gente até falou, caramba, esse grupo de professores seus está parecendo mais pré-vestibular do que pré-colune, porque a galera já tem uma bagagem muito grande.
Daí, não é uma desculpa, mas o meu slide ele ficou um pouco técnico, ele não ficou um slide tão bonito de Canva, porque eu precisava de adicionar muitos elementos que no Canva eu ia demorar assim, muito tempo para poder fazer isso, para que de fato ele ficasse mais bonito. Então eu peguei alguns slides e fui juntando, fui colocando algumas fotos para a gente poder tentar entender com mais facilidade. Beleza? Então qualquer coisa vocês vão acompanhando. Eu vou ter que falar um pouco rápido, eu vou tentar ser breve em algumas explicações, mas vai ter hora que a gente vai ter que dar uma travada. Então vamos lá, gente. Vou começar por essa parte do solo, mas a gente vai voltar em tipos de rocha e a gente vai voltar em ciclos de rocha também. Depois eu ainda vou falar de horizontes do solo, da questão da degradação do solo. Então pode ser que fique um pouco meio chato, meio maçante, mas eu preciso que vocês entendam, porque é uma espécie de linha de raciocínio. Se você às vezes perde uma parte, você vai ficar meio perdida em outra. Se você não entender algum nome que eu vou falar, você para e pergunta, tá? Que a gente vai falar com o nome de intemperismo químico, físico, hidrólise, lixiviação, percolação da água no solo. Então tem muita coisa para poder falar. Então olha só, aqui tem um desenho extremamente intuitivo, né? Que as rochas, ao longo do tempo, ela vai se transformar em solo. Então a gente tem aqui dois fatores bem importantes. A gente vai ter o clima, e você vai ter aqui o tempo. Obviamente, essa ideia de clima e de tempo, a gente vai ter diversas nuances do que a gente está falando de clima e tempo. Como assim diversas nuances de clima e tempo? Como assim clima, professor? Clima quente, clima seco, né? Porque quando a gente fala de tempo e clima, são coisas diferentes. Nesse caso aqui, eu não estou falando de tempo, de o tempo está fechado, o tempo está quente, o tempo está frio. Não, eu estou falando de cronologia. Então, depois de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos milhares de anos, uma rocha ela se transforma em um solo. E dentro ali da climatologia, o que a gente depois vai chamar de agentes exógenos, exógenos, a gente vai ter chuva, sol, vento, quente, frio, congela, descongela, vários eventos climáticos, que são os processos do intemperismo, que vão transformar uma rocha em solo. Pessoal, então você quer dizer que uma rocha que se eu bater a minha perna e eu chutar ela e ela quebra o meu dedo, um dia ela vai virar um solo que eu posso simplesmente cavar com a mão? Sim, exatamente isso. Só que, obviamente, não são todas as rochas que se transformam exatamente no mesmo solo. Determinados tipos de rocha se transformam em determinados tipos de solo. Uma pergunta aí bem boba para vocês, eu preciso que vocês participem. Cara, quando a gente fica vendo assim, pô, tem uma população tal que mora em volta de um vulcão, não precisa de longe não, na Itália, né? Você teve Pompeia, foi um dos maiores desastres aí do vulcanismo, né, na história do mundo, aonde cidades inteiras foram dizimadas e até hoje é um museu a céu aberto, né, com pessoas que estão totalmente petrificadas. Aí você fala, pô, mas é meio óbvio que não faz sentido morar próximo a um vulcão. Mas por que as pessoas ainda se aglomeram próximos às áreas onde você tem vulcanismo? É uma pergunta. Se for mais fácil, gente, abre o microfone, para não agarrar muito. O, o solo que é formado perto dessas regiões, ele é muito fértil, né? Perfeitamente. São solos férteis. Aí você vai falar, então quer dizer que os solos ligados ao vulcanismo são solos mais férteis. Exatamente isso. Por exemplo, no Brasil, foi o Guilherme que falou aí, a gente tem alguns solos de origem vulcânica. São aqueles solos que a gente vê desde quando a gente é tipo criancinha no ensino fundamental, que são solos que a gente considera fértil. Qual que é um solo de origem vulcânica? Me lembra aí. Alguém lembra? Pô, é o único solo que eu acho que todo mundo sabe o nome, que é bem basicão. O terra roxa, gente, ele é um solo de origem vulcânica.
E não é à toa que quando a gente estuda, né, sobre as plantações de café, né, ali no interior de São Paulo, a gente fala de um solo fértil, que é um solo de terra roxa de origem vulcânica. Mais uma vez, lembrando que, obviamente, nós tivemos vulcanismo no Brasil. Hoje nós não temos o vulcanismo no Brasil, né? Porque nós estamos ao centro de uma placa tectônica. Nem vou entrar em placa tectônica hoje, porque senão nós vamos até amanhã de aula aqui. Mas só para a gente poder relembrar, né, o Brasil está distante das bordas tectônicas. Então vamos imaginar, né? Vamos imaginar não, né? Fazer um desenho bem ruinzinho aqui para vocês aqui, mas vamos imaginar isso aqui assim, ó. Aqui a gente tem essa placa, que é a placa que a gente vai chamar ela de Nazca, e aqui a gente tem a placa sul-americana. É como se a gente tivesse o território brasileiro, vou colocar ele aqui, ó. Aqui assim, vou pintar ele aqui bem ruim, aqui seria o território brasileiro. Então a gente está distante tanto dessa placa aqui, que é uma borda, quanto dessa placa aqui. Ou seja, os abalos sísmicos, eles existem no Brasil, mas eles não são tão fortes, de tanta magnitude, pela distância que nós estamos das placas tectônicas. E aí você pode reparar que aonde a gente está mais perto, pensando aqui em América do Sul, ó, aqui mais ou menos a gente tem a Cordilheira dos Andes, porque é exatamente aonde a gente tem uma borda tectônica. Aqui, ó, entre o continente africano e a América do Sul, até lá no norte do globo, no fundo do mar, a gente tem uma dorsal, que é a chamada dorsal mesoatlântica. Ou seja, ali em duas bordas, né? Peguei a borda da placa de Nazca com a sul-americana e na borda da placa sul-americana com a borda africana, a gente tem ali uma grande cordilheira de montanhas. No caso do Brasil, a gente já esteve próximo às bordas. Tanto é que nós temos, né, áreas no Brasil que comprovam isso, como a própria Serra do Espinhaço, né, a Chapada Diamantina. Só que hoje a gente está mais ao centro de uma borda tectônica. Se vocês lembrarem aí do ensino fundamental, pô, a gente viveu num período, né, de Pangeia, a gente que eu digo a Terra, né? E aí a gente tem um deslocamento, né, dessas massas continentais pelo globo, que elas continuam se deslocando. Então, não quer dizer que onde o Brasil e a América do Sul está hoje é onde ela sempre esteve. Houve um deslocamento. Então, a gente não tem mais abalos sísmicos de grande magnitude, porque a gente está numa área mais central de uma placa tectônica. Tudo bem? Agora, aí uma pergunta para vocês. Tirando o movimento tectônico ligado a bordas, tem como a gente ter outros movimentos tectônicos? E se tem, como? Porque isso pode cair, seria uma coisa legal. Alguém faz ideia? No interior do continente? Sim, mas isso, como que poderia ter no interior do continente, Guilherme? Tipo, qual seria o motivo? Na verdade, tem vários, mas vamos lá. É de limite divergente, né? Ou de Poderia ser. Você está pegando, transformantes. exemplo, um Rift Valley, por exemplo, no continente africano. Mas sem movimento tectônico. Sem movimento tectônico. Tem como a gente ter tremor? A convecção do magma, ele sobe e desce dentro do interior da Terra? Beleza, mas no caso do Brasil, a gente não tem vulcanismo. Então, como que seria um movimento tectônico, por exemplo, no Brasil? Porque de vez em quando a gente vê. Teve tremor no norte de Minas, em Montes Claros. Teve tremor no interior de São Paulo. Como que você tem esse tremor? Se a gente está distante de borda tectônica e não tem vulcanismo. A gente está localizado no interior da placa sul-americana, né? Perfeito. Aí eu acho que de propagação de movimento sísmico dos limites da placa, né, em torno ali. Nesse caso, não, tá? Você pode ter um tremor, por exemplo, o nosso estado que está mais próximo à placa tectônica é o Acre, que ele está mais próximo ali dos Andes. Então, muitas vezes, alguns tremores, alguém colocou atividades humanas e falhas geológicas, a Alice colocou ali, principalmente falhas geológicas. É isso aí, Alice, eu vou explicar agora.
O Acre, por exemplo, a gente tem casos, pouquíssimos, mas já até de morte, por causa de movimentos tectônicos ligados à borda de placa tectônica. Mas, por exemplo, um grande projeto de mineração, o Guilherme, ele pode gerar um movimento tectônico. Tá? Se você, por exemplo, está minerando uma área gigantesca, né? E para minerar, muitas vezes você tem que utilizar de explosões. Isso pode gerar um movimento, tá? Não um movimento de placa, mas pode gerar um movimento de massas, e a gente pode sentir um tremor, né? Uma grande hidroelétrica, você imagina que o lugar era simplesmente, sei lá, uma cidade igual Viçosa. Você imagina que você vai alagar uma área do tamanho de Viçosa. Isso eu estou dando um exemplo de Viçosa, mas de boa, porque você pega Belo Monte, que é uma hidroelétrica muito conhecida no Brasil, é uma área alagada do tamanho da cidade de Curitiba. São 600 metros, são 600 quilômetros quadrados. Você imagina o peso, como que isso ele vai movimentar uma estrutura geológica e isso pode gerar um tremor. Mas o principal é o que a Alice falou. Nós temos, não só no Brasil, mas vamos se atentar no momento a Brasil, alguns tremores no Brasil por falhas geológicas. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática o que é falha geológica. Sabe quando o ombro da gente meio que solta, né? Às vezes você está com o ombro meio travado, aí você mexe no ombro, ele estala. É como se a gente tivesse gigantescos blocos rochosos abaixo, né, aqui da nossa superfície, e muitas vezes eles vão se deslocar, eles vão como se fosse desencaixar e encaixar. E isso são falhas geológicas. Nesse movimento de encaixe e desencaixe, dissipa energia. E aí você pode ter tremores. Então, muitas vezes a gente vê tremores, principalmente ali no norte de Minas, no Nordeste também acontece, ligado não aos movimentos tectônicos, e sim, muitas vezes, a falhas geológicas. Mas também é legal a gente lembrar, como a Alice colocou ali, que algumas atividades humanas, elas também podem gerar tremores. Claro que não vai gerar um tremor de intensidade de 8, 9 graus na escala Richter. Isso não, tá? Então vai ser, no caso, esses outros exemplos. Tudo bem até aí? Alguém quer aproveitar para perguntar alguma coisa que a gente não vai entrar lá? Da parte de Pangeia, de vulcanismo. Todo mundo lembra o que era movimento endógeno e o que é exógeno, para a gente poder continuar? Ou eu falo? Não estou com pressa, tá, gente? Não? Só para a gente poder lembrar bem rápido, endógeno é aquilo que vem de dentro, né? E exógeno é aquilo que vem de fora. O nome endo e exo já facilita bastante. Então, quando a gente fala assim, que aquilo que vai criar o relevo, que vai fazer com que as montanhas soergam, que a gente vai ver os movimentos, é o que vem de dentro, que é o movimento endógeno. Vulcanismo, tectonismo, tudo isso é endógeno. E o que vai fazer o formato do relevo ser mais arredondado, ser mais pontiagudo, transformar o que era rocha em solo é o exógeno, que é o que vem de fora, que são ali os processos do intemperismo, que vai ser esquenta, esfria, chuva, sol, vento, onda batendo, rio batendo, né, que são vários tipos de intemperismo que a gente vai entrar. Beleza? Se tiver tudo certo até agora, dá só um joinha aí para eu poder seguir. Eu tenho uma pergunta. Faça. Aqui você falou que o exógeno é para a formação, é o formato das montanhas. Beleza. E o endógeno é para quê mesmo? O endógeno é o que vai formar as montanhas, né? Por exemplo, quando você pensa em duas placas tectônicas, lembra dos movimentos tectônicos? Olha só, você está conseguindo ver a minha cara aí? Vou fazer com a mão aqui. Aqui você tem duas placas. Quando a gente está no ensino fundamental, a gente aprende que essas placas se chocam, né? E, na verdade, elas não se chocam. Uma placa mergulha sobre a outra. Então, essa placa vai mergulhar e essa placa aqui vai ascender e ela vai subir. E aqui a gente vai ter uma formação, por exemplo, de uma cadeia de montanhas. Correto? Só que o que depois, com o passar de milhões e milhões e milhões e milhões de anos, essa cadeia de montanhas ela vai começar a ter um formato. Porque ela vai pegar chuva, sol, vento, ela esfria, ela esquenta.
Então, tudo aquilo que vem de dentro é o que vai formar o relevo. Mas o que vai deixar o relevo no formato que a gente tem hoje é o exógeno. São o que a gente vai chamar de intemperismo, químico ou físico, que nada mais é do que pode ser chuva, pode ser sol, pode ser vento, e na verdade são todos eles ao mesmo tempo, a depender do lugar. Tudo bem? Muito obrigada. Beleza. Então, quando a gente pega aqui, um segundo, por favor, gente, rapidinho, só para ver um negocinho aqui. Um segundo, por favor, gente, rapidinho, só vou... A minha internet está oscilando aqui, rapidinho. Pronto. Então, olha só. Então, agora aqui ficou um beabazinho de como que a gente vai ter a formação dos solos. Então, vamos lá, acompanha aí. A gente tem as rochas, ainda não entrei qual tipo de rocha. Daqui a pouco a gente vai falar dos tipos de rocha, se são rochas sedimentares, metamórficas ou ígneas e vulcânicas, tá? Então, as rochas, olha aí, ó. Então, essas rochas, elas vão passar por uma exposição na atmosfera. Essa exposição, calor, umidade, chuva, vento, pode ser também o que a gente chama de abrasão, daqui a pouco eu explico para vocês, que pode ser um choque ali das ondas também com as rochas. Então você vai tendo aí um passo a passo. Então vamos continuar. As rochas, elas vão ficar expostas. Essas rochas expostas ao que a gente vai chamar de intemperismo. Gente, utilizem os termos técnicos. Não utilizem, o desgaste da rocha. Utiliza o intemperismo, beleza? Então, o intemperismo, ela vai modificar a composição física e química das rochas. E agora é muito importante. Por que que é muito importante? Porque é aí que a gente vai começar a entender qual que é a diferença do intemperismo químico para o intemperismo físico. Primeira coisa, a gente não vai ser radical no entendimento do que seria intemperismo físico e intemperismo químico. Por quê? É praticamente impossível você ter somente um tipo de intemperismo, tá? Porque vamos pegar assim, vamos dar um exemplo. O intemperismo químico vai ter uma mudança na composição química da rocha, para que essa composição química da rocha gere um desgaste na rocha para ao longo dos anos ela se transformar em solo, certo? Só que olha só, vou tentar fazer um exemplo muito simples, tá? Bem simples mesmo. Imagina, por exemplo, que você tem um prego. Imagina que o prego ele é composto somente de ferro. Se você vai deixar esse ferro e esse prego seu exposto, ele vai, obviamente, começar a enferrujar, certo? Quando ele começar a enferrujar, se você for pegar lá o seu dedo e você começar a raspar ele com a unha, ele vai esfarelando, certo? É totalmente diferente. É totalmente diferente, por exemplo, de eu pegar um prego e, por exemplo, coloquei ele no quente, no calor, coloquei ele lá no congelador. Coloquei ele no calor, coloquei ele no congelador, que ele simplesmente vai quebrar. E com as rochas, a gente pode fazer uma alusão ao intemperismo químico e ao intemperismo físico com isso. Como assim? Quando uma rocha é intemperizada quimicamente, ela vai modificar a característica química. Ou seja, se é ferro, ficaria Fe mais H2O, por exemplo. Agora, quando é um intemperismo físico, essa rocha ela vai simplesmente quebrar pelo fato da variação de temperatura. E aí vocês vão me perguntar, professor, então, quando a gente fala de intemperismo, algumas regiões que têm característica climática diferente de outras regiões, a gente vai ter tipos de intemperismo predominante diferente? Vai.
Por exemplo, pensa num semiárido. Quase não chove. A gente está falando ali, né, do semiárido nordestino, onde a precipitação existe, mas é muito baixa ao longo do ano. E agora vamos pensar, por exemplo, numa região equatorial, mais próxima ali à floresta amazônica, onde chove o ano inteiro. Repara que o tipo de intemperismo vai ser diferente. Agora, por que eu falei que não dava para ser muito radical? Porque, olha só, de qualquer maneira, mesmo, por exemplo, num território ali mais próximo à floresta amazônica, onde chove demais, também tem vento. E o vento, ele se enquadra muito mais no intemperismo físico, porque o vento numa rocha, ele desgasta a rocha, mas não tem mudança química da rocha. É só uma modificação física, né? Do mesmo jeito que a gente pega a nossa região aqui, nas terras de São Geraldo, que a gente tem o que a gente chama de mares de morro, que é o que a gente também chama popularmente de meia laranja, mamelonar. Todos esses nomes são muito importantes. Meia laranja, mamelonar, ou, obviamente, o nome mais utilizado, mares de morro, a gente tem um predomínio de intemperismo químico, mas não quer dizer que não tenha físico. Não é à toa que o formato até mais arredondado nos mostra que é um intemperismo muito mais químico do que físico. Normalmente no intemperismo físico, a gente vai encontrar mais uma quebra de rochas, então ela fica um pouco mais pontiaguda. Quando elas são mais arredondadas, a gente tem mais um intemperismo químico. Por quê? Lembra do primeiro exemplo? Que vai desgastando e não quebra de uma vezada. Não que possa quebrar, que isso vai acontecer até por força da gravidade. Mas você vai ter essa mudança. Tudo bem? Vai dando um joia aí. Eu tô suando aqui um absurdo. Então, beleza. Então, a modificação na composição física e química dos minerais é o que a gente vai chamar de intemperismo ou meteorização. E a rocha alterada, daqui a pouco eu vou chegar nisso aqui, não preocupa. A gente chama essa rocha de regolito. O que é isso? Uma rocha que começou a ser alterada. Por quê? Gente, uma rocha ela não vai se transformar do solo de uma vezada só, não. Pensa comigo. Óbvio que a área que está mais exposta, primeiramente, vai começar a intemperizar. E, gente, isso é milhões e milhões de anos, né? O nosso tempo na Terra, ele é pífio para a gente poder ver uma atividade dessa, né? A gente não vai ver nem uma montanha se transformar em montanha, nem uma montanha se transformar em solo, nem uma rocha se transformar em solo. A gente não vai conseguir ver isso. Então, você tem que tentar bem aí imaginar. Então, olha aí, rocha alterada, regolito ou manto de intemperação se transforma em solo. Agora a gente entrou no que eu já expliquei. Vamos lá, ó. O intemperismo físico ainda tem ali o nome desintegração, desagregação ou fragmentação de rochas. Já vejo aí, Alice, rapidinho. A desagregação ou fragmentação de rochas, processo exclusivamente mecânico. Lembra, por exemplo, erosão eólica, é o vento batendo. Isso é mecânico, tá? Você vê, por exemplo, também um lugar onde vai ficar quente, frio, quente, frio, quente, frio. Por exemplo, áreas desérticas. Isso também seria um movimento ali de um intemperismo físico. Então, não modifica a característica química da rocha, somente a física. Agente físico, ação térmica da radiação solar, ação mecânica da água. Então, a água, quando ela bate, também é um intemperismo físico, ação mecânica do vento e até a ação mecânica dos seres vivos. Por exemplo, a gente vai aprender rapidinho que existe um intemperismo biológico também. Mas, normalmente, eles não falam muito disso, não. Porque, por exemplo, um tatu passou ali e arranhou com a unha uma rocha. É um intemperismo físico. Mas se eu falar também que um tatu urinou na rocha, ele pode estar gerando um intemperismo químico. Então, eles criaram um intemperismo biológico, tá? Mas, normalmente, o intemperismo biológico está ligado ali a um pouco do químico e um pouco do físico. Deixa eu responder a Alice.
Entre o predomínio de intemperismo químico ou físico, há uma diferença de predomínio de erosão ou sedimentação na região? Então, nesse caso, Alice, quando você fala erosão ou sedimentação, a gente precisa de entender bem o que você quer falar com isso. Porque, olha só, processo erosivo está acontecendo em todo momento. Agora, está batendo vento aqui, numa área aqui onde tem uma rocha aqui perto da minha casa, e você está gerando um processo erosivo. Ok. Essa pequena partícula que foi desagregada dessa rocha daqui, ela vai ter que ser levada para outro lugar. Seja pela água de um rio, seja pela água da chuva, seja pelo vento. Nesse lugar onde essa partícula vai ficar, e ela vai ficar ali por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, ela vai cimentar ou sedimentar, tá? São normalmente as nomenclaturas que se utilizam. E aí você vai ter uma área onde você vai encontrar rochas sedimentares, ou até mesmo uma grande área de bacia sedimentar. Beleza? Beleza. Então, olha aí, o intemperismo biológico, eu coloquei ele bem rapidinho aí, porque é bem tranquilo de entender, ó. Não há propriamente dito intemperismo biológico, e sim a ação física e química desenvolvida pelos seres vivos que contribuem para a destruição da rocha. Por exemplo, imagina que uma rocha cresceu uma trepadeira numa rocha. E aí, essa trepadeira, né, ela entrou dentro de uma fenda de uma rocha, ela cresceu. E ela foi e quebrou a rocha. Ela gerou um intemperismo ali físico, né? Agora, você imagina ao mesmo tempo que eu acabei de falar, por exemplo, uma área onde você tem vários pinguins, né? E esses pinguins, eles urinam e defecam nessa área. Ali está gerando um intemperismo químico. Entendeu? Então, por isso que o intemperismo biológico, ele fica ali entre o intemperismo químico e o físico. Mas vamos aí, ó, para o intemperismo químico, que seria essa espécie de decomposição da rocha. Lembra aí, né, que eu falei do prego, que a gente vai raspar esse preguinho aí e ele vai desgastar. Olha aí, ó, alteração química das rochas, conformação de compostos não existentes no material original. Beleza. Então, imagina que uma rocha, ela vai modificar a sua composição química. Modificando a sua composição química, essa rocha começa a gerar um desgaste. Temos exemplos. Acho que vocês precisam de saber desses exemplos? Não. Vou falar com vocês aqui quais são os nomes de alguns, mas eu não acho que carece isso para uma primeira fase de UFMG. Isso normalmente carece ali para Unicamp, FUVEST e, de preferência, a parte de geografia mais específica. Mas olha aí, os principais elementos, obviamente, oxigênio, água e gás carbônico, que pode atuar isolado ou junto. Então, olha aí, ó. Como que você pode ter intemperismo químico, né, das rochas? Através de hidrólise, oxirredução, hidratação, dissolução, carbonatação. Não, eu não vou entrar muito nisso, porque senão nós vamos até amanhã falando disso aí. Mas esses são exemplos de intemperismo químico que a gente tem. Tudo bem? Só uma pergunta. Se vocês tiverem que falar para mim do Brasil, qual é o predomínio de intemperismo que nós temos? Químico ou físico? E por quê? E aí? Bom, pensando em clima, pensa nos climas do Brasil. A maioria, né, na verdade todos, mas tem uma quantidade de chuva, ok, né? Clima equatorial, tem. Equatorial úmido, tem. Dentro do tropical, tropical de altitude, tem. Tropical continental, tem. Tropical litorâneo, tem. Subtropical, tem. Qual que tem muito pouco, mas também tem? O semiárido. Então, se a gente for pensar em termos de Brasil, nós temos predomínio de intemperismo químico.
E no semiárido, não no Nordeste, não coloca tudo dentro do mesmo balaio, tá? Litoral do Nordeste chove. Litoral do Nordeste é úmido, até porque tem, né? Obviamente ali está muito perto do oceano. Então, quando a gente fala de Nordeste, trabalha com a ideia de agreste e sertão. O meio norte do Nordeste, o litoral, são áreas onde tem uma umidade ok. Então, vamos falar, na região do semiárido nordestino, a gente tem um predomínio de intemperismo físico. O resto do Brasil, nós temos um predomínio do intemperismo químico. Mais uma vez, quer dizer que não tem intemperismo químico lá no semiárido? Claro que tem. De vez em quando chove. Quer dizer que não tem intemperismo físico, por exemplo, no centro-oeste ou aqui no sudeste? Claro que tem. Está chovendo, tem rio, tem vento. Então, a gente está falando de predomínio. Tranquilo? Beleza. Então, vamos seguir aí. Olha aí, gente. Agora a gente tem aí a formação de um solo. Só que agora, gente, vocês precisam de saber isso técnico, tá? O desenho, ele tá muito óbvio, mas agora a gente vai precisar de um pouquinho da parte técnica. Ó, esse é um solo sem praticamente nenhuma desintegração. Esse primeiro aqui, ó. Vou fazer uma bolinha nele aqui, tá? Então, repara, você tem praticamente uma rocha única, né? Praticamente a mesma coisa aqui, ó. Aí, repara aí, ó, olha os agentes exógenos aí, utilizando a chuva aí como exemplo, né, aqui, ó. Olha o que ele vai fazer. Repara que a rocha, aqui nessa camada de cima, ela já está um pouco diferente da de baixo, ó. Aqui o leito rochoso, a rocha já está começando a desintegrar, ó. Olha aí os desenhos aqui. Então, primeiramente, vamos lá. Uma rocha. Aí passa milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Repara que aqui em cima vai formar uma matéria inorgânica. Presta atenção nisso. Essa primeira camada a gente chama de horizonte O. É o nome, horizonte O. E esse leito rochoso a gente chama de horizonte C ou R. Eu vou explicar por que C ou R. Porque, peraí, deixa eu apagar um pouquinho, porque está meio ruim isso aqui. Por que C ou R? Porque normalmente o C seria a rocha, mas ela já tem um pouco de alteração. E aonde praticamente não tem nada de alteração, seria o horizonte R. Presta atenção que isso vai ficar importante. Aí olha só, agora o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E agora nós temos aqui já, ó, um horizonte O, né, que já está maiorzinho. Formou-se um horizonte A. Agora aqui temos o horizonte C e aqui o horizonte R. O que tem predominantemente no horizonte O? Presta atenção. Matéria orgânica. No A, minerais e matéria orgânica. E o R e o C é a rocha ainda praticamente inalterada. Passa-se mais milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Seguimos. Agora nós já temos, ó, um horizonte O, que vocês já sabem o que tem, que é matéria orgânica. Um horizonte A, que é minerais e matéria orgânica misturado. Um horizonte B, que é o que a gente chama de verdadeiro solo, que é onde você encontra principalmente os minerais. E aí é legal, porque olha só, quando você corta um barranco e você vê que ele é mais vermelho, quer dizer que ele tem mais ferro, né, mais hematita. Então você vai ter mais presença da característica da cor vermelha. Você vê isso muito bem no horizonte B. Se ele é mais amarelado, é porque ele tem mais presença de alumínio. E aí ele está bem mais amarelado. E é principalmente isso que você vai ver no horizonte B. E depois aqui, ó, o horizonte C novamente e o último que seria o R. Aí olha só para a gente acompanhar aqui ó, embaixo. Ó. O leito rochoso começa a desintegrar.
2, a matéria orgânica facilita a desintegração. 3, formam-se os horizontes. Não que não tenham formado, né? Mas ficou mais claro agora os horizontes. E 4, o solo desenvolvido sustenta uma vegetação. Pessoal, eu tenho que saber, então, qual característica do horizonte O, qual característica do horizonte A, qual característica do B, qual característica do C? Tem. E uma coisa que você tem que saber, qual que foi o último horizonte que eu falei que se formou aí? Tem no desenho, vai pela sequência do desenho. O B. Perfeito, Marcelo, perfeito. Então, presta atenção. Se ele foi o último a formar, ele é um solo mais antigo ou ele é um solo mais novo? Mais novo. Mais antigo, porque ele é o último a se formar. Então, se você analisar um desenho que tem presença de horizonte B, e principalmente se o horizonte B for bem profundo, são solos mais maduros. Se você analisar um desenho e ele tiver o horizonte A e não tiver o B, já for direto para o C, porque ainda não formou o B, quer dizer que são solos mais jovens. Isso cai demais. Não sei se é o caso do PSAS, mas em prova de geografia, quando trabalha com o contexto de solos, isso cai muito. Muito mesmo. E é uma pegadinha boba, né? Porque, assim, a sequência, né? A, B, C. Né? Aí você vai falar, forma primeiro A, depois o B, depois o C, e não é. Se a gente for pensar, primeiro você tem um C, depois forma a matéria orgânica. Aí depois você tem o A. Aí você tem um O, um A e um C. E aí, por último, vai começar a desintegrar, e aí você vai ter um B. Então, os solos que têm presença do horizonte B, e quanto mais profundo, quanto maior for o horizonte B, mais maduro é esse solo. Agora, pausa, uma pausa. Então, uma regra? Não, não é uma regra. Para a prova de vocês vai ser uma regra. Porque, por exemplo, às vezes você tem um solo muito íngreme. Olha só, imagina que você tem um solo muito íngreme aqui. E aí a água passa muito rápido, e aí na hora de infiltrar essa água, às vezes ela não consegue formar um horizonte B, porque você vai ter esse solo muito íngreme, diminui a infiltração e aí diminui também a maneira de intemperizar. Mas, no mais, vocês vão sempre lembrar disso. Tá bom? Manda um joinha aí se vocês entenderam que a gente vai voltar nisso. Então, bora. Ó, aqui, nada de demais, um desenhozinho. Fala, Marcelo. Tem algumas estradas de barro que geralmente você tem uma terra mais vermelha, igual você falou, que tem mais presença de ferro, que seria o solo B. O solo B ele só fica abaixo da terra, onde a gente não vê, ou tem como o solo B tá onde a gente pisa Tem ali? como a gente ver. Provavelmente você vê ele nessas beiradas de barranco aí, porque são áreas onde você já sofreu um intemperismo e muitas vezes já até teve aquele processo de rossorocamento, né? Que é quando tem uma erosão muito grande no solo, e aí, ou então quando eles cortam o talude, né? Porque assim, normalmente no barranco eles cortaram, e aí você consegue ver o horizonte B. O A, às vezes, ele pode ser um pouco mais vermelho também, tá? Portanto, é que eu falei que o A é minerais com matéria orgânica. O B que você vai encontrar, tem também um pouquinho de matéria orgânica no B, mas ali você encontra mais minerais. E aí você vê. E muitas vezes esse B já está exposto para o desgaste, sim, Marcelo. Isso pode acontecer. Então, quando a gente olha, às vezes, para um pasto, tem aquele buracão no meio do pasto ali, às vezes já está pegando o horizonte B, tá? E é coisa fácil de ver, né? Por isso que a matéria de solos ela é legal quando ela vai para aula de campo. Se a gente for ali para o UFV, com a enxada na mão, pegar uma beirada de um barranco ali e cavar, cara, a gente vê perfeitinho. A gente vai ver, tem uma imagem aqui. O, A, B, C, vê certinho. Nem precisa de aprofundar tanto, não. Depende do lugar, foi o que eu falei, vai depender da região. Entendeu? Seguindo, então. Olha aí, ó. Nada de demais. Material de origem, a rocha matriz, aí repara aí, ó.
que é legal reparar, ó. Aqui, olha como é que vai desgastando, ó, calor. Aí aqui, ó, tá vendo que não tem nem matéria orgânica. Aí, ó, vai começando a ter matéria orgânica. Olha como é que vai mudando aqui, ó. Vai diminuir. Vai mudando o desenho, ó. Até mesmo você vai começar a ter árvores com maior altitude, né? Porque elas conseguem aprofundar muito mais no solo. Então, olha aí, o solo, como ele foi ficando bem mais profundo. Porque, obviamente, a água da chuva, a atmosfera, o calor do sol, tudo isso faz parte do intemperismo que vai desgastando os solos. Então, olha aí, ó. O arrocha, que é um agregado natural sólido, multigranular. Os minerais pré-existentes na rocha matriz podem ou não estar presentes na composição do solo. Tudo bem até aí? Eu acho que para intemperismo até aí está tudo certo. Mas a gente vai ter que entrar em outra parte agora. Depois a gente volta no intemperismo. Mas agora a gente tem que dar um pulo em uma outra parte. Tudo bem? Beleza. Aí, gente, uma coisa que não tem como a gente falar, que é uma matéria indispensável, que são os tipos de rocha. Tá? Então, rocha não é tudo igual, obviamente. Né? A gente tem rochas de 3 grandes famílias. Rochas ígneas ou magmáticas. Então, esse nome ele pode ser utilizado. Pode aparecer ígnea, ou pode aparecer magmática, ou pode aparecer vulcânica. Seria a mesma coisa. Tá? As rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Como que são formadas esses tipos de rocha? Tudo, o nome ajuda, né, gente? Ígnea ou magmática ou vulcânica? Obviamente, um resfriamento do magma. Vulcão, vulcanismo. Beleza. Sedimentar, sedimentos, né? Vamos imaginar aí vários pedacinhos de rochas que vão se juntarem, cimentar, e depois de milhões e milhões de anos formam uma grande rocha. E metamórfica, que vai sofrer um metamorfismo. Então tá aqui, ó, rocha ígnea ou magmática, formada pelo resfriamento e solidificação, que é o que a gente chama de cristalização do magma. A sedimentação, as rochas sedimentares, aonde vai depositar os sedimentos e aí vai compressar até cimentar, lembra desse nome, cimentação, para formar rochas sedimentares, ou as rochas metamórficas. E a partir de uma grande temperatura e de uma grande pressão, e não é temperatura aqui não, tá, gente? 40 graus não. É temperatura abaixo da litosfera, você vai ter uma mudança na característica dessa rocha através de temperatura e pressão. Isso aqui, gente, é muito importante. Muito, 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 que isso aqui é o ciclo das rochas. Eu quero que vocês reparem nesse ciclo das rochas, que todas as rochas podem se transformar em todas as rochas, a depender do que vai acontecer com elas. Pessoal, uma rocha vulcânica pode virar uma metamórfica? Pode. Uma sedimentar pode virar uma metamórfica? Pode. Uma metamórfica pode virar uma outra metamórfica? Pode. Uma metamórfica pode virar uma sedimentar? Pode. Fala aí uma rocha aí e fala qual que você quer que ela vire aí. Aleatório. Vamos traçar aqui junto com o ciclo e a gente vai entender como que isso funciona. Ninguém? Ah, basalto. Aí você já pegou uma rocha vulcânica. Beleza. Você quer que ela vira o quê? Uma rocha de qual tipo, Bernardo? Sedimentar? Beleza. Então vamos começar aqui, ó. Ele deu o exemplo do basalto, que é uma rocha vulcânica. Olha aqui, ó. Rocha ígnea. O que vai acontecer com ela? Ó, ela vai erodir. Ela vai começar a desgastar, erosão, os intemperismos químicos e físicos. Aí, essa rocha, ela vai, ser transportada através do vento, através de um rio, através da chuva, vai ter que levar esse pedacinho dessa rocha ígnea aí. Vamos embora, acompanha comigo aí na seta. Ó,
ela vai parar em algum lugar e vai sofrer a compressão e cimentação, que a gente chama isso de litificação. Você imagina que ela ficou ali no fundo de um rio, esse pedacinho aí de basalto, que era uma rocha ígnea. Ficou ali um tempão, milhões e milhões de anos, ali foi acumulando um monte de rocha, e aí ela se transformou numa rocha sedimentar. Beleza? Aí vamos imaginar, rocha sedimentar. Aí essa rocha sedimentar, depois de milhões e milhões de anos, ela foi ali totalmente soterrada, ela sofreu um grande calor e uma grande temperatura. Aí olha o que ela vai virar, ó, acompanha aqui, ó, uma rocha metamórfica. Aí essa rocha metamórfica ficou exposta, começou a desgastar de novo. Aí ela vai começar a erodir. Aí esse pedacinho de rocha vai ser transportado e vai depositar em algum lugar. Aí esses sedimentos, eles vão voltar e vai ter uma litificação. Aí ele vai voltar e vai virar uma outra rocha sedimentar. Conseguiu entender que todas as rochas, a depender dos processos que elas vão passar, elas podem se transformar em todas as outras. Por isso que chama ciclo das rochas. Por quê? Essa solidificação, erosão, transporte, deposição faz com que as rochas se transformem em outras rochas. Claro, o tempo humano não faz com que a gente veja isso, mas existe toda essa possibilidade. Tudo bem? Se não, abre o microfone e fala. Tudo bem, gente? Um silêncio mortal aí. O Marcelo, beleza? Tá, bora. Beleza, ó. Aí agora, olha só. As rochas ígneas ou magmáticas. O magma é um material pastoso que há bilhões de anos deu origem às primeiras rochas de nosso planeta e ainda existe no interior da Terra. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Magma não vem do núcleo. Não existe isso, tá? O magma vem do manto. Crosta, manto, núcleo, tá? O magma ele está no manto e não no núcleo. Aí, professor, então como é que eu sei, né? Alguns tipos de rocha, se o homem não tem acesso ao manto, porque o próprio vulcão expele. Então, ali você consegue pegar um exemplo de rocha, né? Pelo próprio material magmático, né? E a gente sabe o que tem no núcleo da Terra, né? Que é níquel e ferro, mas por estudos indiretos, e não porque a gente pegou um pedaço de rocha e descobriu. Beleza? Mas não vou entrar nisso aqui agora não, que isso aí a gente teria que falar de camadas da Terra. Então, olha só, gente. As rochas magmáticas têm dois tipos. Extrusiva e intrusiva. O que é isso? A extrusiva é aquela que vai solidificar fora do vulcão. A intrusiva, ela vai solidificar mais para dentro do vulcão. E existe uma outra no meio do caminho que a gente nem fala aqui, ó, que chama hipoabissal. Mas não vamos precisar de entrar nisso, não. Senão a gente vai ficar muito doido nisso aqui, porque senão exagera. Mas, na verdade, são três. Intrusiva, extrusiva, e entre a extrusiva e a intrusiva, nem tão dentro e nem tão fora, tem a hipoabissal. Então, vamos lá. Dentro das vulcânicas, existem as extrusivas e existem as intrusivas. E muitas vezes as intrusivas podem ser chamadas de plutônicas e as extrusivas simplesmente chamadas de vulcânicas. Beleza. Aí exemplos aí, ó. O Bernardo já tinha falado. Ó, o basalto é uma rocha vulcânica extrusiva. Você pode reparar até que ela é pretona assim, ó, que ela não tem muita mineralização, muitos cristais, e ela é bem pretona, meio que assim, meio sem graça, que ela solidifica muito rápido. É simplesmente um vulcão, né? Ele expeliu, depois que ele expeliu, ela vai ali solidificar e ela já vira uma rocha ali já consolidada.
Um exemplo, basalto. Agora, olha só, uma intrusiva que muita gente não sabia. Granito. É uma rocha vulcânica. Claro, gente, o granito da casa da gente, ele passa por um processo, né? Leva ele numa máquina, corta ele, passa verniz, né? Óbvio, às vezes até pinta ele de algumas cores para poder ter um verniz, para poder ter um granito de outra tonalidade. Mas o granito é uma rocha vulcânica intrusiva. Tanto é que pode ver até que ele tem mais mineraizinhos aqui, ó. Aqui, ó. Consegue ver alguns cristais, né? Beleza. Rochas sedimentares. Das rochas sedimentares, olha só, 75% da superfície dos continentes são formadas através de acúmulo de detritos, pedacinhos, que podem ser orgânicos ou gerados por outras rochas. Então, dentro das rochas sedimentares, nós temos aquelas que são classificadas de detríticas ou clásticas, químicas ou orgânicas. Então, dentro do grupo rochas sedimentares, temos esses 3 outros tipos. Igual a gente tem da vulcânica, a que seria intrusiva, extrusiva e hipoabissal, mas a gente nem falou da hipoabissal, né? Só da intrusiva e da extrusiva. Dentro da sedimentar, a gente tem as detríticas, as químicas e as orgânicas. Olha aí, ó. Olha as detríticas, exemplo aí, ó. Arenito, siltito, argilito. E aí, olha que legal, velho. Presta atenção nisso. Argila, areia e balastro é o tamanho da rocha e não o tipo de rocha. Então, olha só, um monte de argila de grão fininho, com milhões e milhões e milhões e milhões de anos, forma um argilito. Um monte de areia, que é um monte de pedacinho um pouquinho maior do que argila, com milhões e milhões de anos, forma um arenito. E um monte de pedaço maior de rocha, que a gente chama de balastro, né, de grãos maiores, formam um conglomerado. Todas essas rochas sedimentares detríticas. Químicas, formadas a partir da transformação de certos materiais em contato com a água ou outro tipo de substância. Então, como por exemplo aí, o sal-gema. E as orgânicas, a gente tem, por exemplo, aí, a formação de áreas onde você tem carvão mineral. A rocha carvão mineral nada mais é do que uma rocha orgânica, sedimentar orgânica. Então, olha aí, ó, como que ela forma? Formado por meio de acumulação e soterramento de matéria orgânica. Exemplo, o carvão mineral. Tudo bem? Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Isso é muito importante. Áreas de bacia sedimentar. Se encontra combustível fóssil, petróleo, gás natural, carvão mineral. Estruturas cristalinas, se encontram minerais metálicos. Espera aí. Pensando em Brasil, 36% do território brasileiro é área de escudo cristalino, que são áreas onde nós conseguimos retirar minerais metálicos. 74% do território brasileiro são áreas de bacia sedimentar, que são áreas onde nós conseguimos encontrar combustíveis fósseis. Tudo bem? Isso aí é manha, tá? Que a gente nem está falando de escudo cristalino e bacia sedimentar. É só porque, como a prova é da UFMG, e a gente tem o quadrilátero ferrífero, né? Ouro Preto, Itabirito, Mariana, Belo Horizonte, ali é uma grande área de escudo cristalino. Portanto, se encontra muitos minerais metálicos, assim como a Serra dos Carajás. Áreas como, por exemplo, Bacia Amazônica, litoral brasileiro, que são áreas de bacia sedimentar, a gente encontra, por exemplo, gás natural e petróleo, que são combustíveis fósseis. Beleza?
Beleza. E aí uma outra coisa que é legal a gente falar, que, por exemplo, aonde a gente mais encontra fósseis, não é uma regra, mas é o que mais acontece, onde a gente mais vai encontrar fósseis são em áreas de rochas sedimentares. Por quê? Lembra do ciclo das rochas. Por quê? Alguém abre o microfone e fala aí. Que escrever acho que vai ser meio difícil. Ninguém? Vamos pela lógica. As rochas vulcânicas, elas vão ser formadas ali por magma. Ah, beleza, Alice, é mais ou menos isso mesmo, é mais ou menos isso. Olha só, uma rocha metamórfica, ela sofre metamorfismo, muito calor, muita pressão. Então, é claro que, assim, uma espécie de tatuagem, que é um fóssil ali que vai ficar numa rocha, você não vai conseguir manter, né, de fato, a imagem. Uma rocha vulcânica, uma explosão vulcânica, né, um magma ali passando e transformando aquilo em uma rocha vulcânica. Agora, sedimentar, você imagina que meio que vai soterrando, né, é um processo meio menos violento. Então, imagina, um peixe morreu ali, aí juntou ali um pouquinho de sedimento, junta mais sedimento, junta mais sedimento, mais sedimento. Repara que vai se manter e a formação é menos violenta, entendeu? Por isso que em áreas sedimentares, você vai encontrar maior presença de fósseis nessas rochas. Não quer dizer que você não vai encontrar um fóssil em uma área que não seja sedimentar. Pode encontrar, mas é mais fácil encontrar em áreas onde você tem mais presença de rochas sedimentares. Tranquilo? Beleza. E aqui agora as rochas. O Alan perguntou se essa aula vale para o exame de vagas ociosas. Pô, Alan, não sei te falar, cara. Eu não sei se esse é o conteúdo programático das vagas ociosas. Não tenho certeza. Mas é um conteúdo bem comum no ensino médio, né? Se eu for pensar na grade regular, normalmente, dos colégios, esse é um conteúdo que se vê no primeiro ano e no terceiro ano, tá? Estou te falando embasado nos colégios que eu trabalho e que eu trabalhei. Talvez em alguns outros colégios não, mas esse é um conteúdo entre primeiro e terceiro ano. Normalmente no segundo dificilmente se vê, mas no primeiro e no terceiro se vê sim. Rochas metamórficas, o próprio nome já está falando, né? Então, formadas através da deformação de outras rochas magmáticas, sedimentares e até mesmo de outras metamórficas. Óbvio, né? Todas podem se transformar em todas. Devido à alta pressão, alta temperatura e ambos simultaneamente. Exemplos: ardósia, quartzito, guinais, mármore. O guinais, gente, para quem não sabe, é a brita de construção. Tá? É um exemplo de rocha metamórfica. Né? Olha aqui alguns exemplos. Ó. Então tem aqui ó, a ardósia, que é bem conhecida na casa, né, da gente. A gente costuma, às vezes, ter ardósia no banheiro, na cozinha. Né? Então aqui o quartzito também, que é bem conhecido também, muito utilizada também na engenharia civil. E aqui, olha só que legal essa formação de rocha. Ó. Vamos pegar um argilito. Ó. O argilito, que é uma rocha sedimentar, ele passa por uma alta pressão e um alto calor, ele vira o xisto, depois ele passa por uma alta pressão e por um alto calor e ele se transforma num gneiss, que é uma rocha metamórfica. Olha aí, ó. Uma rocha sedimentar foi passando por alta pressão, alta temperatura, alta pressão, alta temperatura, e ela se transformou em uma outra rocha, só que metamórfica. Aqui embaixo também, ó, o calcário, que é uma rocha sedimentar. Inclusive, gente, se cair alguma questão sobre grutas
né, lá de Sete Lagoas, que eles chamam de Gruta de Maquiné, Gruta de Mato Dentro, de formações de grutas naquela região ali próxima a Belo Horizonte, são formação kártica, que é de calcário, tá? Porque com o encontro da água, a água ela vai desgastando essa rocha e vai transformando as grutas. Tanto é que forma aquele estalactite, nada mais era que aquela gota de rocha, né? Que aquilo é uma rocha desintegrando, tá? Então pode aparecer alguma coisa do tipo pela questão da região. E aí, ó, esse calcário ele sofreu um alto calor e ele se transformou em um mármore. Beleza? Aqui, gente, ó, só para a gente poder mostrar que essa parte aqui não é tão importante para a gente, ó, só para a gente poder voltar ali dos solos. Olha aí, ó, os horizontes do solo, aqui a formação dos solos, tá? Não é nada de demais, isso aqui era só a mais mesmo que eu tinha trazido, né? Ó, ambiente quente e úmido, com o tempo, solos bem temperizados, solos brasileiros. Aqui aos desenhos aqui, ó, o perfil do solo aqui, para quem estava perguntando, ó, você vê às vezes no barranco, tá vendo? Ó? Aqui seria o horizonte O, mais ou menos, aqui mais ou menos um A, e aqui a gente já pegando um B, né? Olha aqui já um mais amarelado aqui, ó, um pouco diferente, ó. Isso aqui já é porque você vai ter mais alumínio no solo, ó. Então tá vendo, ó? Se a gente pega essa imagem aqui, a gente consegue ver melhor ainda, ó. Aqui um O, aqui um A, aqui o B, e aqui já entrando mais para um C. Beleza, gente? Aqui tem só mais coisa de horizonte, ó. Mesma coisa, que eu vou mandar esse material aí para vocês, ó. Horizonte O, orgânico. A, B e C, mais minerais, tá? Então, isso aqui não tem mais nada, né, do que a gente precisaria, do que eu programei para hoje, não, porque tanto de coisa que eu já falei aqui ao mesmo tempo hoje não foi brincadeira. Gente, vamos lá. Vou abrir aí para vocês. Perguntem o que vocês quiserem. Já tem 1h20 que a gente está aqui. Pode perguntar o que vocês quiserem. Alguma pergunta? Eu não entendi muito bem sobre o horizonte B, ser o mais antigo. Você pode explicar? Posso sim. Olha aqui, ó. Vou pegar um desenho aqui mais fácil. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vou pegar aquele primeiro lá que eu acho que ele é melhor. Vou apagar tudo aqui, ó. Repara aqui, só nesse desenho, o Nicolas, do horizonte B, você repara que ele vai ser o último a se formar, certo? Ó, nesse primeiro aqui, tá sem nem horizonte, né, que é o que a gente chamou ele de R. Aqui já começa a aparecer a matéria orgânica, que é o que a gente chama de horizonte O. E aqui, essa matéria-prima é um C, e aqui é um R. Aí depois, ó, aqui aparece de novo um O. Aí, continua aparecendo aqui, ó. Agora até colocou o nome. O C, um R e um A. Não apareceu o B. O B, ele é o último a aparecer. Repara que o solo, ele vai aprofundando. Então, aqui você já consegue ter um R, um C, um A, e por último se formou o horizonte B. Por que tem muitos minerais no horizonte B? Porque quando a água vai infiltrando, olha só, ela vai fazendo lixiviação. O que é a lixiviação? Ela vai levar, né, os minerais que estavam mais concentrados no A ali para o B. Por isso que a gente chama o horizonte B de verdadeiro solo. Se você quiser fazer uma análise de solo, o ideal é você ir lá no horizonte B, que ali vai ter os minerais que você vai poder analisar certinho. Tem mais ferro, tem mais alumínio. E quando você possui um horizonte B no solo, quer dizer que é um solo mais maduro. O que quer dizer que é um solo mais maduro? Porque como ele é o último a formar,
ele demorou muito mais tempo, entendeu? Quando você tem normalmente um solo, por exemplo, igual esse aqui, ó, que tem A e C, ele é um solo menos desenvolvido que esse, porque esse aqui já tem presença do B. Esse não. Então, esse aqui seria um solo mais jovem e esse aqui seria um solo mais maduro. Tranquilo? Entendeu, Nicolas? Por nada. Gente, alguém mais alguma dúvida? Não? Hum, Alice, eu entendo, mas assim, antes de acabar aqui a aula, gente, ó, lembra, né? Não se preocupem assim tanto com a prova do ponto de vista de dificuldade, cara, porque às vezes vocês vão pegar algumas questões que vai parecer ter um nível de dificuldade mais elevado. Mas na hora que vocês vão dar uma olhada nas alternativas, acaba que as alternativas são bem fáceis de eliminar. Quando você tem questões, tá? Isso eu digo de todas as provas. Quando eu digo, quando você pega uma prova que parece que a questão é muito densa, quando você vai dar uma olhada nas alternativas, tem cada absurdo que acaba que é até mais fácil do que algumas questões que na teoria são simples, tá? Pode reparar isso. Questão que aparentemente é muito difícil, muito técnica, que você tem que saber. Na hora que você vai olhar, você fala a A, bobeira, a B, bobeira, a D, bobeira. Aí sobra ali a C e a E, talvez você pode ficar com um pouco de dúvida. Mas assim, eu gosto muito de questões difíceis, porque normalmente essas questões difíceis elas são as mais fáceis. Porque, por exemplo, vou dar o próprio exemplo do PASES, né? Vocês devem ter feito PASES esse final de semana. Cara, tinha cada questão que eu falei assim, não é possível, deve ter alguma coisa errada, porque isso está muito simples. Talvez eu poderia errar pelo fato de estar procurando alguma coisa ali que, na verdade, não existia, que só estava simples mesmo, né? Ano passado caiu o movimento da Terra e a resposta era só rotação. Quando eu me imaginar que uma prova ia cair só isso, né? Essa matéria está no 6º ano. E olhe lá, né? Fala, Lavínia. Então, professor, boa tarde, né? Boa Eu tarde. não me recordo se você já falou sobre isso, mas eu gostaria de saber se você acha que a prova da UFMG, o vestibular, ele é mais conteudista ou ele é mais um conteúdo que você consegue interpretar as questões? Vamos lá, eu falei isso bem no inicinho da aula. Lavínia, eu vou falar bem de achismo, tá? Se a gente for pegar, eu sempre fiz muitas questões da UFMG, eu dou aula desde os 21 anos de idade, eu já estou com 36, e as questões da UFMG sempre foram questões muito bem feitas e com conteúdo, tá? No meio da prova tinha questões mais interpretativas? Tinha, mas fazendo uma comparação, o FMG, Enem, não tem nada a ver. Agora, isso também acontecia com o vestibular da UFV. A gente esperava que o PASES, por ser uma banca que é a Sebrasp, que é a mesma banca do Enem, fosse uma prova mais interpretativa. E, de fato, o PASES vieram algumas questões diretas. Estou falando mais do ponto da geografia, né? Veio mais questões diretas. Então, assim, vamos pensar que quem está fazendo o PSAS da UFMG é a mesma banca ou semelhante à banca que fazia as provas da UFMG. Sim, conteudista. Pode ter mudado? Pode. Mas se a gente for pegar as provas antigas da UFMG, de períodos, né, antes do Enem, até mais ou menos ali 2010, que foi o último ano do Enem, se não me engano, a UFMG aderiu ao Enem em 2011 ou 12, as provas elas eram provas que ia ter um maior conhecimento do aluno, sabe? Prevalecia aquele aluno que tinha um conhecimento mais específico. Só a interpretação não bastava. Não que seja uma prova 100% conhecimento técnico, mas tinha sim conhecimento técnico. Entendi. E sobre semelhança,
claro que é uma opinião pessoal, mas você acha que a prova ela se assemelha mais a qual prova? A prova do PISM ou a prova do PASES? Porque em questão de ser interpretação, eu entendi que o PASES e o Enem, eles trazem mais essa questão do que a antiga banca da UFMG, né, do vestibular da UFMG. Mas em questão de comparação, você acha que ela pode se assemelhar mais à questão do PISM do que a do PASES, por exemplo? Eu acho. Entre PISM e PASES, aí eu acho que ela pode se assemelhar mais do PISM do que do PASES, tá? Porque é banca própria. No caso do PISM, quem fazem são os professores da UFJF. No caso do PASES, é uma banca que faz a prova do Enem, que é uma banca que não vive a realidade mesmo da UFV. E assim, conhecendo bem a UFMG e sabendo da capacitação dos professores da UFMG, e por ter trabalhado com professores da UFMG, por ter sido aluno de professores da UFMG, sempre foi muito tradicional da UFMG de ser uma prova um pouco mais robusta do que as outras. Agora, mudou esse ano? Talvez. Mas assim, pegando pelo histórico, sim. Entendi. Muito obrigada, viu? Por nada. Você pode relacionar de novo os tipos de solo e rochas ao quadrilátero ferrífero, à área de BH? Não peguei essa parte nele. Beleza, Luísa. O que é isso? Olha só. A gente divide, né, o mundo em estruturas geológicas. Estruturas. O que são essas estruturas geológicas? A grosso modo, vamos imaginar que são grandes blocos rochosos que ficam abaixo de nós, tá? E algumas áreas onde você vai ter determinados tipos de rocha vulcânica e metamórfica, ou só metamórfica ou só vulcânica, são áreas que nós chamamos de escudos cristalinos. E áreas onde tem predomínio de rochas sedimentares são áreas que nós chamamos de escudo sedimentar. De bacia sedimentar. Então, nós temos no Brasil áreas de escudo cristalino, que é mais ou menos 36%, e áreas de bacia sedimentar, que é mais ou menos 74%. A nossa região, Minas Gerais, mais ou menos, não todo, mas num todo, é uma área de escudo cristalino. Por isso que a gente consegue ter uma grande viabilização de retiradas de minerais metálicos. Porque minerais metálicos são explorados em áreas de escudo cristalino. Tá, professor, e o que eu faço, então, com áreas de bacias sedimentares? Normalmente, as áreas de bacias sedimentares são áreas onde você vai encontrar maior presença de combustíveis fósseis, como, por exemplo, gás natural, petróleo. No Brasil, não, porque a gente não tem tanto carvão mineral, mas também pode encontrar carvão mineral. São os combustíveis fósseis. Por que eu acho importante falar isso? Porque trabalhar com o conceito de escudo cristalino, fazendo referência à exploração de minerais no quadrilátero ferrífero, seria uma questão muito boa, porque o UFMG poderia cobrar. E já veio, tá? Já veio diversas vezes. Já apareceu isso em simulado Bernoulli, em simulado de Enem. Já cansou de aparecer, porque é muito importante saber essa relação de área de escudo cristalino, exploração de mineral metálico. Área de bacia sedimentar, exploração de combustíveis fósseis. Beleza, Luísa? Mais alguém? Mais alguma coisa? Pois, Adora, eu acho que vocês vão ter, não sou eu que estou organizando, é o próprio pessoal do Grêmio, mas eu acho que vocês vão ter sim. Gente, então antes de terminar aqui, só pedindo uma força para vocês lá do Colune, para vocês indicarem lá o curso que a gente está abrindo. A gente está fazendo esse curso com muito carinho, com vários professores, né, que já são bem, né, gabaritados aí na área. Vai lá no Instagram, chama Pré-Colune Lume. Quem puder ir lá, curtir, compartilhar, mandar para a galera. Se souber gente que vai fazer, a gente vai fazer um preço super legal depois para a galera. A gente vai ter bolsa também, de acordo com a questão financeira. Enfim, a gente está tentando fazer uma coisa nova e com qualidade. Inclusive, até já pedi desculpa hoje, porque como foi de supetão,
Eu estou sem o microfone de lapela, alguns professores ainda estão sem tablet, mas quando começar as aulas, todo mundo vai ter tablet, todo mundo vai estar com microfone de lapela, todo mundo vai estar com ring light, então vai ser uma coisa muito bem organizada. Então, por favor, nos ajudem a divulgar aí, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês aí pela atenção. E o que precisar, a gente está à disposição. Ao longo da semana, tem os outros professores aí. Eu espero que vocês gostem deles. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, que eles são muito bons. Tchau, gente. Até mais. Beijos e boa tarde. Tchau.